Quem encontrou pode dizer amém. Evangelho segundo escreveu São Marcos, eu ainda não houvera dito, né? Versículos de número 14 e 15. Capítulo 1, versículos de número 14 e 15 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Também queremos, enquanto os irmãos aqui encontram essa passagem, nós queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão na live, neste momento especial, também acompanhando, e em nome do Senhor Jesus, que Deus possa a todos abençoar. Podemos ler, em nome do Senhor Jesus, se assim é, diga amém. Diz-nos o verso de número 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos, em nome do Senhor Jesus, ler o verso de número 15, por gentileza? E dizendo: e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos só esta parte B do versículo de número 15 e vamos repetir por gentileza. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, neste momento nós queremos louvar a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra poderosa e também, Senhor, que o Senhor fale grandiosamente aos nossos corações. Eu sei que o Senhor não tem compromisso algum para comigo, mas tem com a Tua santíssima palavra, a qual nós velamos e prezamos neste momento, ó Pai, com todo amor, devoção e coração. Que o Senhor possa nos falar e que cada um dos nossos irmãos possam receber este conhecimento da palavra nesta noite, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor Jesus aqui reunida diz amém. Podeis voltar ao vosso assento. Queridos irmãos, nós moramos num mundo cheio de pecados, um mundo que coleciona pecados, um mundo que estoca pecado, e a vivência do ser humano tem sido desta forma desde o início de todo o mundo. Nós bem sabemos que Deus fizera o homem e a mulher, os nossos pais, Adão e Eva, e estes receberam das mãos de Deus uma grande oportunidade de condução da presença de Deus diante da vida deles, mas houve o interrompimento desta comunhão, deste prazer, que foi justamente o pecado. Quando o homem peca, o céu, ele se cerra, ou seja, o céu, ele se fecha, de forma que Deus, ele se separa da humanidade, primordialmente, pelas primícias da humanidade, que era Adão e Eva. E então, quando Deus queria falar com o seu povo, ou falar com algum profeta ou sacerdote, ele mesmo intervia, abrindo o céu e vindo até a nossa presença, ou a presença dos seus ungidos, para que pudesse transmitir ao povo de uma forma generalizada a sua mensagem. Fora assim com os profetas, fora assim com todos os homens, porque o pecado, ele reinava, e a Bíblia nos diz em Romanos que o pecado, ele reinou juntamente com a morte até Moisés, e assim, por consequente,
vai acontecendo processos na vida e os seres humanos estão presos, até que chega o momento em que Deus vai enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo. E então, quando Jesus ele inicia o seu ministério, no momento de ser batizado, o céu vai se abrir novamente. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão fechou os céus, o primeiro Adão conseguiu fechar a comunhão, o primeiro Adão destronou tudo por ocasião do pecado. Mas agora, Jesus, como segundo Adão, ele está agora trazendo a soberania de Deus, está trazendo o pacto de Deus para com os homens, a nova aliança diante da humanidade através de sua vida e também passando e repassando a mensagem do Todo-Poderoso. E no momento do seu batismo, o céu se abre. E quando os céus se abrem, o Pai brada do céu, a Trindade faz aquela reunião preciosa, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, vai se apresentar e o Pai, bradando as tais palavras, vai formar a amável frase dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, este é meu Filho amado em quem eu tenho tanto amor e que eu gosto muito. E então Jesus ele vai desempenhar esse ministério, essas bênçãos. Jesus vai subir para a cruz. E no momento em que ele sobe para a cruz, ele vai estar estendido sobre o sol e vai vir a morte. No momento que vai vir a morte para agarrar o mestre e para prendê-lo, então o que acontece? Nesse instante da morte de Jesus, vai acontecer o rasgar do véu, o véu que fazia uma separação entre o homem e Deus, somente o sacerdote tinha esse acesso, vai ser rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Se fosse de baixo para cima, qualquer sacerdote entrou no templo e rasgou o véu, mas de cima para baixo, está mostrando que Deus está neste negócio, e está trazendo aos homens uma nova oportunidade de comunhão, de prazer, de amor, desde que se arrependam. E então agora o céu, no Antigo Testamento ele estava fechado, no Novo Testamento ele passa a se abrir, porque Deus envia o Espírito Santo após a subida, a ascensão do Senhor Jesus, e o Espírito Santo agora está com a sua igreja, está com o seu povo, está com seus servos, está com cada um de nós, e nós por isto glorificamos o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o nome de Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para que pudesse pastorear, para que pudesse arguir, para que pudesse trazer, aleluia, os ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus. Se assim é, dê um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. E quando Estevão vai ser preso, na realidade, no momento do seu apedrejamento, preso num canto, preso num local, e ali estão jogando pedras sobre ele para o matarem. Ele olha para o céu, de súbito, ele vê os céus abertos, e quando ele vê os céus abertos, ele olha e diz: olha, eu vejo o Senhor à destra do Pai, porque os céus estavam abertos. Então este céu, ele está aberto. E na realidade, o que nós precisamos nesta noite entender é que para termos este céu aberto para as nossas vidas, aberto para a nossa entrada, aberto para a nossa concepção no reino de Deus, precisamos ter a cada dia um quebrantamento. Esse quebrantamento, ele vai ser tratado hoje como arrependimento. Eu não estou dizendo com isto que todas as pessoas estão amarradas, travadas, ligadas ao pecado, mas que na realidade nós precisamos a cada dia nos santificarmos diante do Senhor. E como que isso vai acontecer? Através do grande arrependimento. Muitas pessoas, falsos profetas, falsos mestres e muitos hereges têm ensinado a igreja, não a esta, graças a Deus, mas as igrejas de muitos lugares e muitas pessoas, que Deus é só amor.
Então, no copo que se bebe a água de Deus, só existe amor. Aonde Deus está passando, a sua sombra, o seu fogo, a sua glória, a sua graça, é só amor. E na realidade, nós sabemos que Deus, Ele é amor sim, mas Ele também se ira todo dia. Abra sua Bíblia, por gentileza, antes, dentro desse contexto, para que nós possamos aprender a palavra de Deus, em Salmos número 5. Salmos número 5, nós vamos entender sobre quem é o Senhor Jesus. Alguém vai falar que Deus aborrece o pecado, mas que de fato Ele ama o pecador. Certamente o amor de Deus é um amor sobre todas as coisas, um amor soberano, é um amor que está no comando de tudo, até porque enviou seu próprio Filho para morrer por uma humanidade. E nós agora precisamos aprender que esse aborrecer de Deus ao pecado é o ódio, é na realidade a ira de Deus que será derramada ou é derramada a cada dia. Número 5 de Salmos número 5, nós vamos ler 2 versos. Verso 4, por gentileza. Verso 4 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Aqui, iniquidade, pecado. Deus não tem prazer no pecado, nem contigo habitará o mal. E, sem fechar a sua Bíblia, isto é importante que nós venhamos aprender e que nós venhamos guardar, que Deus, Ele é amor. Mas onde existe iniquidade, Deus não está presente. Onde existe iniquidade, Deus não habita. Então, os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Entendamos que o sinônimo da palavra maldade aqui, na realidade, é pecado. Agora, eu gostaria de convidar-lhes para abrirem, já a Bíblia já está, logo no salmo posterior, salmo de número 7, e nós vamos encontrar uma coisa linda, uma poesia preciosa no salmo 7, que o próprio salmista Davi vai escrever. Nos versos 10, 11, e nós vamos encontrar aqui, e também no versículo de número 12, 10, 11 e 12, diz: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, ou um juiz justo em algumas versões. Um Deus que se ira toda segunda-feira, todo domingo? Não, todos os dias. Uma vez por mês? Não, todos os dias. Isto é a prova absoluta de que Deus, apesar de ter amor, Ele também se ira todos os dias. E irando-se todos os dias, existe um efeito para a humanidade, que está no versículo de número 12. Se o homem se não converter, Deus afiará o quê? Sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então nós entendemos que Deus é amor, mas que todos os dias Ele se ira. E a sua ira não é contra o homem, mas na realidade contra o pecado. Então, se a ira não é contra o homem, eu preciso fazer o quê? Me arrepender a cada dia, para que o que estou fazendo, que pratico, que eu realizo, seja retirado através da graça e da misericórdia do Senhor, e Ele vai arrancar, tirar isto de mim. Era isto que Jesus estava pregando, justamente em Marcos, capítulo de número 1, que nós lemos, que todos precisam entender que o reino de Deus já é chegado, mas que todos precisam se arrepender e crer no Evangelho. De fato, se não creio nas Escrituras, é em vão
a minha fé. Se não creio na palavra de Deus, é em vão a minha marcha no exército do Senhor nosso Deus. Então, todos os dias eu tenho que me converter até que possa encontrar um dia perfeito para a glória de Deus, que é a nossa santificação. Então, entendendo assim, como é que nós podemos dizer, puxa, mas se Deus é amor, por que que o ódio está operando? Por que que a ira está operando? É muito simples. Quando você olha para a história do Brasil, você gosta do continente africano? Eu tenho amigos lá em Moçambique, duas amigas, pastora Nina Cioli, juntamente com a missionária pastora também Lucimar, e elas estão lá em Maputo, lá em Moçambique, no sul da África. Temos amigos lá em Angola, temos amigos na Nigéria, são pessoas super excelentes. Todos nós gostamos do continente africano. Porém, quando você olha para a história do Brasil e vê o que foi a escravatura, a força que os governos ou impérios na época, a colonização, levaram para prender os escravos, você gosta também? Não, você vai se irar. Então, o que não te agrada vai lhe trazer uma ira, e o que você gosta vai sempre te trazer amor. Então, da mesma forma, não é diferente o coração do nosso Deus. Você ama criança, você gosta de criança, mas quando você olha para as crianças, você sente alegria, você sente prazer. E Jesus não foi diferente, porque ele disse, aquele que não se fizer como esta criança, não herdará o reino dos céus. E nós encontramos então alguém que pratica abortos, ou um médico, ou uma pessoa da área da saúde, ou até mesmo uma pessoa que sempre está descartando os seus filhos e gerados no ventre e praticando aborto. E aí você que gosta de criança, eu que gosto de criança, dá para ver 5 filhos, né? Nós que gostamos de criança, o que que acontece? O nosso coração, ele dói, porque alguém praticou aborto. Então nós amamos as crianças, mas quando olhamos alguém que tem um espírito abortivo, nós nos iramos. Então Deus, da mesma forma, ele amou a humanidade, amou ao homem, amou a mulher, ele fez todas as maravilhas, mas quando o pecado entrou, ele não condena de fato o homem diretamente, mas ele condena essa prática do pecado. E para abandonar essa prática, nós precisamos aprender uma coisa, que só o arrependimento, ele vai trazer uma liberação diante na realidade de você e também de mim para com Deus. Nós temos que entender que o pecado, ele vem sobre a vida de todas as pessoas, mas quando o sangue de Cristo Jesus, isso é importante, o Senhor Jesus com seu sangue, ele lava aquele que é salvo, aquele que já é comprado, e depois que Jesus perdoa, ninguém pode tocar no seu pecado, ninguém pode falar do seu pecado, e ninguém pode julgar o seu pecado, acabou. A história é entre mim e Deus, entre você e Deus, entre o arrependido e o Deus soberano, que é um justo juiz, amém? Então, que nós possamos apregoar isso às pessoas, porque muitas pessoas quando pecam, quando erram, quando deslizam, quando falham, pensam que tudo está acabado, e nós precisamos fazer-lhes entender que o amor soberano de Deus, sim, apesar da ira de Deus, Deus ele estende a sua graça e misericórdia sobre todo o universo, e todos aqueles que vêm a Cristo têm o direito de receber o seu perdão, têm o direito de serem renovados pela fé e pela graça do amor do nosso Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Agora, arrependimento é o deixar o pecado de lado. Existe uma diferença entre arrependimento e o remorso.
O remorso vai trazer aquele choro, aquela melancolia, mas daqui a pouco vai trazer justamente o contrário da melancolia. E aí a pessoa não vai ficar só triste, mas vai querer praticar novamente. Não, eu vou lá de novo porque Jesus me perdoou. Se ele me perdoou uma vez, ele está pronto para me perdoar. Enquanto não veio, eu vou ali rapidinho. É nessa de ir ali rapidinho que vem o inimigo, saqueia a própria alma da pessoa, e aí nós, só na eternidade, é que Deus, na realidade, vai chegar à conclusão do julgamento daquela alma, daquela vida. Então, a nossa vida é importante, nosso ser é importante, mas muito mais, a nossa alma é importante para Deus, e por isso uma grande preocupação como pastor desta igreja, de ministrar sobre cada um esta palavra de Deus nesta noite, falando sobre o arrependimento. Segundo as Escrituras, eu quero nesta noite também revelar, então, alguns aspectos do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele está afirmado em 4 bases, segundo as Escrituras. E a primeira delas está em Tiago, capítulo de número 9. Perdão, Tiago, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. Eu queria que você me acompanhasse. Tiago, capítulo 4, versículos 9 a 10, vai nos ensinar que quando existe pecado, nós necessitamos de quebrantamento, em nome de Jesus. Importante é falar que a carta de Tiago, ela foi escrita à igreja. A carta de Tiago foi escrita a irmãos iguais a mim e a você, suscetíveis a erro. Tiago não estava aqui escrevendo esta carta em cima de um palanque, pregando para pessoas que não conhecessem a Jesus. Ele estava escrevendo para uma igreja que precisava entender a doutrina que é do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, para aqueles que encontraram, sobre o quebrantamento, é o primeiro tópico que nós vamos encontrar sobre o grande aspecto do verdadeiro arrependimento. Então, esta é a primeira base, quebrantamento pelo pecado. E a palavra do Senhor nos diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Então, aqui nós já encontramos um processo. Quando eu sinto a minha miséria, ou o meu pecado, o meu erro, o que eu devo fazer? Lamentar e chorar. Isso é quebrantamento. Converta-se o vosso riso em pranto. Existem pessoas que estão anestesiadas pelo pecado, anestesiados pelas inverdades da vida, que estão ainda a sorrir, que estão ainda a delirar pela grande anestesia que fora lhe dado na alma, no espírito. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo através de Tiago: converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria em tristeza. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Repita comigo o versículo de número 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se nós fôssemos andar, se houvesse possibilidade de chegarmos a 30 décadas atrás dos dias que nós estamos vivendo hoje, ou 50 que seja, meio século, nós pudéssemos encontrar muitos irmãos que ainda não encontrasse uma luz nas Escrituras. Eles diriam que a humildade seria andar descalço, de chinelo, ou até mesmo com uma roupa rasgada por lavar, e dizer: eu sou uma pessoa humilde. Mas na realidade nós entendemos que essa humilhação perante o Senhor, você não precisa se humilhar perante ninguém, mas somente perante o Senhor.
E quando eu me quebranto, quando eu entro reconhecendo a minha miséria, reconhecendo que sou miserável, e lamento e choro, converto o meu riso em pranto, a minha alegria em tristeza diante do Senhor, eu estou me humilhando. E quando eu me humilho, Deus, Ele me exalta. Quando você se humilha, Deus, Ele te exalta. Em que sentido? Não é exaltar, colocar sobre cadeiras no altar, não é exaltar, colocar sobre pessoas, e aquele que te viu chorando, vai te ver agora comandando, vai te ver dominando, vai te ver sobre as alturas, não é isto. Quando o Senhor nos exalta, essa exaltação de Deus é a alegria do Espírito Santo, essa exaltação de Deus é o perdão por meio do sangue de Cristo Jesus, essa exaltação de Deus é o louvor que você vai poder dar sem ter peso, sem ter fardo, sem estar carregando aquela cruz pesada e todo triste, caminhando para baixo. Você vai caminhar carregando a sua cruz, mas vai estar caminhando para cima, louvando o nome do Senhor. Pode estar pesada a sua cruz, pode estar pesada a minha cruz, sim, mas caminhando para o céu, caminhando para cima, porque é assim que o Senhor vai nos exaltar. Quando o Senhor nos anima, assim reconheceremos a sua glória. Em segundo ponto, muito importante, é o reconhecimento do pecado. Não existe diante de Deus uma tarjeta para cada pecado do homem ou cada pecado da humanidade. Esse aqui teve um pecado leve, esse teve um pecado médio, esse teve um pecado grave. Não, Deus não faz separação, e peso das nossas iniquidades não são trazidos aos seus olhos. Pecado é pecado, e então o importante é que nós venhamos reconhecer, e quando nós chegamos a reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, a graça de Deus, ele vem sobre nós. Então, primeiro eu preciso me quebrantar, segundo reconhecer. Quando falamos de reconhecer o nosso pecado, nós não estamos dizendo, eu sou um pecador, eu sei disso, eu sei que eu não sou santo como todos. Não é isto que estamos querendo dizer. É que quando erramos, nós temos a síndrome de Adão. Você já viu a síndrome de Adão? Quando Adão errou e Deus foi questioná-lo, por que tu fizeste isso? Adão, com a sua síndrome, ele não assumiu o seu erro. Ele disse, foi a mulher que me deste. Quando, da mesma sorte, Deus também vai indagar a mulher, a Eva, o que Eva vai dizer? Foi a serpente. Um vai jogando para o outro. Então eu tenho que reconhecer o meu erro para que eu receba de fato o perdão dos meus pecados, sem trazer apontamentos a alguém, sem trazer a responsabilidade para uma pessoa. Eu tenho que assumir. E quando eu faço isso, pastor, lá no Salmo de número 51, abra sua Bíblia, nós vamos encontrar o maior rei de Israel. Se assim podemos, na realidade, concluir nesta mensagem, desta forma, o maior rei de Israel, o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que mostrou que, apesar de humano, ele estava tendo algo especial, que era o tratado de Deus para a sua vida, um grande compositor, um grande músico, um grande homem, e ele louvava a Deus, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E olha, ele quando erra, ele não vai agora dizer para Natan, Natan, está dispensado, pode ir, não vou fazer nada com você, mas acabou aqui a história, Deus me perdoou, amém. Não, ele vai se voltar e vai orar, vai se voltar e vai falar com Deus. E no Salmo 51, versículos 3 e 4, ele vai reconhecer o seu pecado. E ele vai dizer, o que diz-nos a palavra do Senhor? Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu sei onde piso, sei onde ponho a mão,
sei o que falo, sei o que escuto, sei o que vejo. Era isso que ele estava falando. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a meus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Deus vai dar essa oportunidade para aquele que é sincero de coração, para aquele que desejar se arrepender e trazer o coração de cada pessoa a este reconhecimento, para que a sua vida esteja estabilizada diante do Senhor nosso Deus. Quando olhamos para os dois homens que estavam na cruz do Calvário, um estava esbanjando e até mesmo zombando do nosso próprio Senhor Jesus, enquanto ao outro lado estava lá um ladrão da cruz que quis o arrependimento. E ele, por reconhecer os seus pecados, ele vai chegar e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Então, por causa do reconhecimento do seu próprio erro, do seu próprio mal, do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade, o homem pode sim estar com Deus. E nós vamos caminhando para o terceiro pilar do aspecto do verdadeiro arrependimento, que vai nos trazer uma palavra, e a palavra está em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, que vai falar sobre a obediência. Obediência. É melhor sacrificar a Deus, ou é melhor ser obediente a Deus? Existem muitas pessoas na sua vida cotidiana que estão sacrificando a Deus, mas obediência zero. Então, este é um dos pilares do verdadeiro arrependimento: quebrantamento pelo pecado, reconhecimento do pecado e, por fim, obediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, a palavra do Senhor vai nos dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, queridos, precisamos obedecer às Escrituras. E as Escrituras, ela é o antídoto contra o pecado, contra o erro, contra tudo. E nós que estamos pregando o Evangelho, não podemos exercer uma outra frente bíblica a não ser falar a verdade, conduzir a verdade e pregar que só vai para o céu aqueles que estão salvos, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, mas que a cada dia se arrependem, se humilham e perante o Senhor têm obediência à sua palavra. A palavra de Deus, ela é tudo para o conforto da nossa vida, para os nossos corações. Seguimos em frente. Enfim, quando eu me quebranto pelo pecado, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu trago a minha obediência diante de Deus, eu vou ter logicamente, automaticamente, o quarto pilar instalado na minha vida, que é a rejeição pelo pecado. Você provavelmente já encontrou alguém que foi no mundo um bebum, um alcoólatra, um viciado, um prostituto, ou uma prostituta, ou qualquer pessoa de uma linha perversa deste mundo, cheio de iniquidade, mas no dia em que ele aceitou a Jesus, ou que ela aceitou a Jesus,
foi transformada de uma tal forma que ele não olha, ou que ela não olha mais para as bebidas, mais para as prostituições, mais para a vida perversa, e quando olha para o mundo, ele tenta deletar. Provavelmente você já conheceu alguém assim, ou você conhece alguém assim. Isto é porque verdadeiramente esta pessoa, ela foi transformada pela palavra do Senhor Jesus, e ela automaticamente teve em sua vida a rejeição pelo pecado. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 55, versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós precisamos convidar a humanidade do Morro dos Milagres, da Marinha, do Jardim Fluminense, já ia falar Jardim Carioca, né? E todas as regiões aqui, Bela Vista, Boa Vista, e convidar estas pessoas a se converterem ao Senhor, para que o Senhor se compadeça de suas vidas, e para que estas pessoas recebam o grandioso poder de Deus para as suas vidas, que é o seu perdão. Você pode glorificar a Deus comigo por esta bênção nesta noite que estamos conhecendo, que é o caminho do arrependimento? Se assim pode, diga um amém, um glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar os irmãos, nós já estamos caminhando para o término desta mensagem, que você leia comigo pelo menos 4 versículos a mais, e nós vamos ler agora em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 8. O Senhor Deus, Ele amava tanto, e ama tanto, o seu povo, o povo de Israel, que houve questões e momentos em que o povo sofreu, porque não deu ouvido a Deus. O povo de Israel deixou de ouvir a voz de Deus. Nos últimos momentos, apesar de estarmos no período da graça, Deus, Ele está usando os seus servos, os pastores, os evangelistas, os bispos, os apóstolos da nossa era, para trazer a mensagem à sua igreja. E muitos estão recebendo esta palavra, se alimentando desta palavra e vivenciando-a. Agora, é real que muitos também estão despedindo esta palavra. É importante que nós possamos abraçar a palavra do Senhor e conquistarmos de fato em nosso coração o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Abra aí Ezequiel 14, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: portanto, dize à casa de Israel, o que diz? Assim, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai. Aqui estava o verdadeiro resultado para o arrependimento do povo de Israel. Convertei-vos. A palavra converter, ela significa se arrepender, ou seja, mudar a direção. Sempre falamos sobre isso, mas converter significa fazer uma conversão ao contrário. Eu estou indo por um caminho, e esse caminho está errado, e quando Deus fala, convertei os vossos caminhos, eu me volto para Deus, e aí eu vou caminhando em sentido contrário. Eu faço a conversão e eu estou voltando para Deus. É isto que significa converter, é mudar a direção.
na direção do gosto do mundo, na direção do gosto do pecado, eu estou alimentando ao pecado, ao mundo e a tantas outras coisas, mas quando eu retorno e converto-me, eu estou voltando-me para Deus. Deixai os ídolos. Isso é muito importante. Muitas pessoas dizem assim, lá em casa não tem ídolo. Eu não tenho esse negócio de estátua, eu não tenho esse negócio de um busto de alguém importante lá no meu quintal, eu não tenho ninguém para ficar, eu não tenho ídolo. Mas só que existe um equívoco nesta palavra, porque ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Eu vou repetir, ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em minha vida, ou na sua vida, ou na nossa vida. Então nós temos que rever tudo aquilo que está tomando o nosso tempo para com Deus, a nossa devoção, o nosso dia a dia para com o Senhor, e está se tornando ocupacional em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida prática, e isso está se tornando um ídolo, mas nós estamos, pelo poder do Espírito Santo, derrubando neste momento tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor disse para o povo de Israel, convertei-vos, deixai os ídolos, ou seja, tudo aquilo que está ocupando o coração de vocês, e tomando o meu lugar, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, ou seja, todos os seus desejos pecaminosos. Então o povo precisava disso para se tratar. Tem muita gente que não gosta do termo cura da igreja. Ah, isso é uma ideologia aí de alguém que está querendo ganhar dinheiro. Não, o povo de Israel já era tratado por Deus para a cura interior, a cura da sua própria alma, quando de fato Deus iria tratá-los destas formas, com arrependimento. Deus não queria que o povo apenas circuncidasse os homens, mas que todos os homens e as mulheres fizessem uma circuncisão. E essa circuncisão seria no coração, tirar a crosta do coração para que pudessem adorar, bendizer e louvar a Deus. Então, o verdadeiro arrependimento. Repita comigo essa frase, que é muito linda, que achei. O verdadeiro arrependimento é uma troca de atitudes que resultam em uma mudança na maneira de viver. Isso é muito interessante. Então, o verdadeiro arrependimento, ele é uma troca de atitudes que resultam em uma mudança da maneira em que nós escolhemos de vida e também do nosso viver. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas capítulo 13, versículo 3, não vos digo, antes, se vos não arrependeis, todos, de igual modo, perecereis. Jesus estava dizendo àquela nação, Jesus estava dizendo àquele povo, Jesus estava dizendo àqueles que os acompanhavam, não vos digo, antes, se vos não arrependestes, todos, de igual modo, perecereis. Se não houver arrependimento, haverá perecimento. E a igreja do Senhor, dentro do sentido de pregar o evangelho, dentro do ofício e da nossa missão de ensinar o mundo o que é a verdade, nós precisamos fazer eco nesta palavra do Senhor Jesus para eles. Se não houver arrependimento, haverá perecimento. Aqui é o ajuntamento de santos. Aí, na sua casa, é o ajuntamento de santos. Mas lá fora está a lama. Lá fora estão aqueles que precisam ser pescados, ser tratados, ser levados até a presença do Senhor nosso Deus. E Jesus, através do seu evangelho, em Lucas, ele vai nos deixar esta palavra nesta noite. Não vos digo, antes, se vos não arrependeste, todos, de igual modo, perecereis. Que pancada, que impacto, que força
tem essa palavra no coração daquele pecador que precisa reconhecer que só Jesus Cristo é o Salvador, ou até mesmo daquele homem, daquela mulher que já conhece a Cristo, mas está de uma maneira dúbia em sua caminhada. Atos capítulo 3, abra comigo por gentileza, Atos capítulo de número 3, versículo 19. Atos capítulo 3 e o versículo 19. Olha o que o Senhor vai nos trazer esta palavra através também do escritor Lucas, capítulo 3, 19, quem encontrou, diga amém. Diz-nos o que a palavra do Senhor? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Fiquemos de pé, e de pé que nós possamos abrir ainda. Este culto é um culto de edificação espiritual, e quando falamos de edificação espiritual, estamos falando de leitura da palavra, estamos falando de ensinamento da palavra, e eu creio que cada um dos irmãos que aqui nesta noite estarão bem dizendo o nome do Senhor. Graças a Deus, porque você já se arrependeu, porque você já se converteu, e já foram apagados os teus pecados, e agora que venha assim sobre a tua vida os tempos de refrigério. Alguém vai cantar antigamente, algumas décadas atrás, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era coxo, mas agora eu ando. Porque desde o dia que ele encontrou a Jesus. Então, quando Jesus, na realidade, encontramos a Jesus, a nossa vida ela tem uma mudança. E para a glória de Deus, que você possa assegurar no seu coração que a humanidade precisa, que eu preciso, cada dia me arrepender diante de Deus, com quebrantamento, reconhecimento, obediência a Deus e rejeição a todo o pecado existente, em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou? 1 de João, capítulo 4, 1 de João, lá perto de Apocalipse, e nós estaremos fazendo assim a última leitura nesta noite, que vai nos dizer 4, 9 e 10. 1 de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu gostaria de ler junto com a igreja do Senhor Jesus nesta noite, e diz-nos com a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então João está falando, olha, é nisto que está o amor. O amor de Deus não está na tolerância do erro. O amor de Deus não está na tolerância do pecado. O amor de Deus está vertido e fincado nisto. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho. Para quê, pastor? Para quê, João? Para quê, irmãos? Para a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, e que nesta noite esta palavra fique reservada em seu coração. Por que precisamos trazer esta mensagem? Porque esta igreja é a igreja do Senhor Deus, e nós precisamos a cada dia aprender o que as Escrituras falam sobre arrependimento, sobre salvação, sobre o Evangelho, sobre todas as coisas necessárias que nós venhamos necessitar. O Espírito irá falar à sua igreja, e eu tenho certeza
que muitas vidas serão tratadas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se você, nesta noite, pode glorificar ao Senhor por ser um homem salvo, uma mulher salva diante de Deus, pode dizer amém? Eu agora gostaria com você e o Ministério de Louvor, de louvar ao Senhor, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia! E renova